sobrenatural. Capítulo 48. Ressuscitando o menino morto, visto em uma visão. Ano de 1950. William Branham aterrissou em Helsinki, Finlândia, no dia 14 de abril de 1950. Vários ministros estavam ali para saudá-lo, incluindo o pastor Manninen, que tinha enviado a Billy o primeiro convite, e a senhorita Mai Isaacson, uma finlandesa americana que seria a intérprete de Billy. As reuniões começaram naquela noite no mais extenso auditório de Helsinki, Mesurhali Hall, o qual podia comportar mais de 25 mil pessoas. Na primeira noite ele viu uma multidão de somente 7 mil pessoas. Entretanto, o dom de discernimento estampou uma tal e profunda impressão que na noite seguinte, através de anúncios somente de boca a boca, a multidão triplicou. Billy se maravilhou em quão diferente a Finlândia era da América. A Segunda Guerra Mundial tinha terminado 5 anos antes, mas ainda a economia finlandesa não tinha se recuperado. Muitas pessoas viviam próximo da pobreza. Mesmo aqueles finlandeses que tinham dinheiro não podiam comprar muito com suas boas fortunas. A matéria-prima custava muito e o luxo era escasso. Embora 20 mil pessoas encheram Mesurhali Hall, todavia Billy contou somente 10 carros estacionados fora. As pessoas vieram a pé ou de bicicletas. Infelizmente, ao invés de ser possível continuar aquelas reuniões em Helsinki consecutivamente, seguia-se um período de 5 dias onde o Mesurhali Hall não podia ser usado, por ter sido reservado para outro evento. Durante este intervalo, uma velha locomotiva a vapor levou a comitiva Branham a 332 quilômetros ao norte de Kuopio, uma outra grande cidade finlandesa não distante do Círculo Ártico. Na sexta-feira, dia 21 de abril, o segundo dia de Billy em Kuopio, os ministros patrocinadores de sua campanha local o convidaram para um almoço em um restaurante no topo da alta colina Puijo. Devido à pesada batalha espiritual que ele tinha enfrentado na noite anterior, em sua primeira reunião em Kuopio, Billy estava jejuando para trazer seu corpo a uma comunhão mais próxima com Deus para a reunião da noite. Através de seu intérprete, Mai Isaacson, Billy ouviu e compartilhou com os 30 ministros assentados ao redor da longa mesa do banquete. O chefe governador de Kuopio sentou-se ali também, junto com outras autoridades da cidade. Gordon Lindsay persuadiu: venha, irmão Billy, coma algo. Não, irmão Lindsay, eu não quero comer até às 6 horas. Mas eu direi isto: algo está para acontecer. Eu não sei o que é, mas eu posso sentir em meu espírito. Algo espiritual vai acontecer. O almoço terminou às 3 horas. Antes de voltar a Kuopio, Billy e alguns outros ministros subiram os degraus da torre de observação para dar uma olhada de cima à zona rural ao redor. Junto às redondezas da cidade, eles puderam ver muitos lagos e florestas de pinho que se estendia até o nebuloso horizonte. Olhando abaixo dele, Billy viu uma comoção ao pé da colina Puijo. Um carro parecia estar em uma vala. Pessoas corriam em direção ao carro de muitas direções, mas Billy estava muito distante para ver o que tinha acontecido. Desta altura,
As pessoas pareciam como formigas se aglomerando ao redor de um brinquedo. Havia somente 2 carros no alto da colina Pujo. A maioria dos ministros tinha vindo de táxis puxado a cavalo. Bill subiu em um destes carros, junto com Gordon Lindsay, Jack Moore e Mary Isaacson, e o pastor finlandês. Eles levaram quase 20 minutos movendo-se lentamente abaixo pela estrada estreita e sinuosa até a base da colina. Até eles chegarem no lugar da comoção, o carro que Bill tinha visto na vala tinha saído. Ao lado da estrada, uma multidão estava de pé, ao redor de uma pequena figura deitada debilmente sobre a grama. Parece que houve um acidente, disse o pastor Soiniene. Talvez possamos ajudar. Parando o carro, Vilho Soiniene saiu para descobrir o que tinha acontecido. A senhorita Isaacson o acompanhou. Quando os dois voltaram, a senhorita Isaacson contou a história. 2 garotinhos foram atropelados por um carro enquanto estava indo da escola para casa. Com tão poucos carros na Finlândia, os meninos descuidadosamente cruzavam a rua sem olhar. E um Ford 1938, descendo a colina em alta velocidade, os surpreendeu. Os meninos se separaram, um sendo arremessado ao norte e o outro ao sul, tentando desviar deles. O homem de carro desviou ao norte e procurou pelos freios. Infelizmente, seu pé errou o pedal do freio, ao invés disso, pisou fundo no acelerador. Os 2 garotos não tiveram uma chance. O garoto que rumava ao sul foi esmagado pelo para-choques e lançado por outro lado da estrada, batendo sua cabeça contra uma árvore. E, embora seriamente machucado, ele ainda estava vivo. Então eles apressadamente o levaram de carro ao hospital mais próximo. O menino morto, que rumava ao norte, não tinha tido tanta sorte. A virada do carro o atingiu de tal modo que ele rolou sob o carro e foi pego pelo pneu traseiro e foi lançado acima ao ar para trás. Ele morreu instantaneamente. A lei na Finlândia requeria permissão dos pais antes que os oficiais pudessem mover o corpo morto. Então alguém tinha ido buscá-los de suas lidas no campo. Agora a multidão estava movendo-se lentamente até a chegada dos pais. Lindsay e Moore saíram para dar uma olhada no garoto. Eles voltaram ao carro muito abalados. Jack Moore disse: "Eu nunca vi um garoto tão esmagado. Eu não posso nem pensar. E se fosse meu garoto?" Irmão Branham, você devia ir dar uma olhada. Bill pensou em seu próprio filho, Billy Paul, agora com 14 anos de idade, e se um telegrama viesse através do mar que ele tinha sido esmagado em um acidente de carro. Este pensamento fez Bill perceber o que esta pobre mãe finlandesa ia sentir quando ela viesse do campo para encontrar seu filho querido deitado frio e duro na grama com um casaco sobre sua face. Billy saiu do carro e foi até onde o grupo estava reunido ao redor do garoto morto. Quando a multidão o viu, eles começaram a sussurrar entre si. A senhorita Isaacson disse a Bill: "Não é isto terrível? Aquelas pessoas estão dizendo: aqui está o obreiro de milagres da América. Eu desejaria saber o que ele fará quanto a este caso." Bill dispensou o comentário como insignificante. Eles apenas não entendem, isto é tudo. Várias mulheres vestidas com longas vestes e saias grossas, e usando botas
de trabalhar no pesado, lamentavam entristecidas. Um dos homens se ajoelhou e removeu o casaco que cobria o garoto, morto, com uma manta. O garoto parecia que tinha cerca de 8 anos ou 10 anos de idade. Sua face estava esmagada e sangrenta, sua boca aberta e sua língua pendurada para fora. Seus olhos estavam virados para trás. O acidente tinha tirado um dos seus sapatos e agora os dedos apareciam através de um rasgo na ponta da meia. Era uma visão dolorosa, especialmente a Lindsay e Moore, porque ambos tinham garotinhos. Lindsay tremeu com grande soluço. Billy sentiu-se sufocado. Ele se virou em direção ao carro. De repente ele sentiu uma mão agarrar em seu ombro. Billy parou e virou para ver quem era. Muito estranho, ninguém estava de pé perto o suficiente para tê-lo agarrado. Ele se virou em direção ao carro e deu outro passo. Novamente a mão invisível o impediu. Quando Billy olhou de volta em direção à vítima do acidente, a mão invisível o deixou. Agora Billy podia ouvir um som veemente como um redemoinho. O anjo do Senhor estava perto. Billy percebeu que este acidente deveria significar algo. Ele olhou novamente ao garoto morto. Ali pareceu haver algo familiar quanto a ele. Billy se virou para a senhorita Isaacson. Pergunte àqueles ministros se este garoto estava na fila de oração na noite passada. Não, nenhum dos ministros reconheceu o menino. Eu tenho visto este garoto em algum lugar, mas eu não me lembro onde. Enquanto Billy forçava sua memória, seus olhos notaram um acervo de pedras sobrepostas umas sobre as outras, como a luz de um raio. Isto o atingiu. Tremendo em entusiasmo, ele chamou seus companheiros. Irmão Moore, irmão Lindsay, lembre-se da visão que eu contei na América, aquela sobre um garoto sendo ressuscitado dos mortos? Abra suas Bíblias e leia para mim o que está escrito nas folhas em branco. Jack Moore folheou a Bíblia e lentamente leu o que ele tinha escrito 2 anos antes. Cabelo estranho, olhos castanhos, entre 8 a 10 anos de idade, pobremente vestido em roupas estrangeiras, desfigurado devido a um acidente. Uma terra com pedras sobrepostas e árvores. Irmão Branham, isto certamente se encaixa com a descrição. É ele, Billy afirmou. Seu coração bateu forte de entusiasmo enquanto ele se lembrava do resultado da visão. E assim diz o Senhor, este garoto voltará à vida. Lindsay ofegou em descrença. Você quer me dizer que esta criança mutilada respirará novamente? Como pode ser? Billy sentiu uma onda de confiança. Não importava se o garoto estava morto há mais de meia hora, as visões nunca tinham falhado. Ele declarou corajosamente: se este garoto não viver nos próximos minutos, você pode prender uma placa em minhas costas dizendo que eu sou um falso profeta. Agora veja se você pode acalmar aquelas mulheres. Enquanto a senhorita Isaacson pediu às mulheres locais para se controlarem, Billy se ajoelhou perto do garoto morto, tomando cuidado para fazer tudo exatamente da maneira que tinha visto na visão. Ele orou: Pai Celestial, eu me lembro de quando teu filho Jesus disse a seus discípulos: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. E há cerca de 2 anos atrás, tu me mostraste este momento em uma visão.
agindo sobre tua palavra, ambos tua palavra escrita e tua palavra falada por visão, eu digo para a morte: tu não podes mais segurar esta criança, solte-a, no nome de Jesus Cristo. Em algum lugar naquela misteriosa jornada além desta vida, uma alma parou e retornou. O peito do garoto levantou enquanto seus pulmões se enchiam com ar, suas pálpebras tremularam, então abriu para olhar ao mundo novamente. Ele levantou a cabeça. Isto mudou o pranto da mulherada em agudos gritos de assombros. Em poucos minutos mais, o garoto sentou-se para um exame. Nenhum osso em seu corpo estava quebrado, a não ser uns arranhões e contursões. O garoto parecia estar em boa forma. As notícias deste milagre ventilaram através da província de Kuopio como uma floresta em fogo acendendo-se em seu caminho. Naquela noite, no auditório de Kuopio estava cheio a sua capacidade. A fé queimava resplandecentemente e milagres abundavam. Na noite seguinte, tantas mais pessoas queriam entrar no auditório que o vasto edifício não podia conter a todos. As portas tinham que ser trancadas cedo, deixando milhares do lado de fora nas ruas, incapazes de poder entrar. O governo finlandês até mesmo chamou sua Guarda Nacional para ajudar a manter a ordem. Depois do culto, Billy estava prestes a entrar no hotel quando um casal finlandês, que ambos tinham estado esperando do lado de fora da porta da frente, se lançaram sobre ele falando tão rápido em finlandês que até mesmo a senhorita Isaacson não podia entendê-los. Eles agiam desesperadamente, especialmente a jovem mulher, que se pegou a Billy como se uma vida dependesse de seu apoio. Lindsay, Buster e Moore tiveram que literalmente arrastar Bill daquelas duas pessoas frenéticas e levá-lo em segurança ao hotel. Bill quase perdeu seu casaco. A senhorita Isaacson ficou atrás para saber o que o casal queria. 10 minutos mais tarde, ela subiu para relatar. É a mãe e o pai daquele segundo garoto que estava no acidente. O filho deles está ainda em coma e os médicos disseram que não viverá. Os pais querem que você desça ao hospital para orar por ele. É claro que não podemos fazer isto, irmão Branham, disse Buster. Esta sempre tem sido nossa regra desde que o irmão Boward e eu temos administrado suas reuniões. Se você for orar por um hospital, os jornais carregarão a história e você será inundado com pedidos de outras pessoas desesperadas, querendo que você vá orar por elas no hospital ou em casa. Já que você possivelmente não pode chegar a todos eles, isto causaria ressentimentos e acabaria por danificar as reuniões. Não, tanto quanto sinto por aquela pobre e jovem mulher, eu penso que nossa política é clara. Eles devem levar os enfermos e aflitos às reuniões onde todos têm a mesma oportunidade. Tristemente, Billy concordou, mas acrescentou: eu quero pelo menos falar com eles e explicar, traga-os aqui. A mãe e o pai estavam com seus 20 e poucos anos. Eles usavam roupas que mostravam a pobreza. A mãe, ainda chorando e frenética, revelou seu pedido. A senhorita Isaacson traduziu: venha curar nosso garoto, ele está inconsciente, o médico disse que ele morrerá. Bill respondeu: eu sinto muito, mas eu não posso curar seu garoto. Você curou o outro garoto? Não, Jesus Cristo curou o outro garoto, não eu. Eu não tive nada a ver com isto.
Há cerca de 2 anos atrás, Deus mostrou-me uma visão de que o outro garoto seria trazido dos mortos. Ele nunca me mostrou do seu garoto. Então tenha uma visão do nosso filho. Bill maneou sua cabeça. Eu não posso ter visões como um prazer. Eu somente as vejo como Deus as permite serem vistas. Mas eu orarei por seu filho para que Deus o cure. Todavia, se ele vai ser curado ou não, cabe inteiramente a Deus. E a vossa fé, vocês dois são cristãos? Já que nenhum era cristão, Bill explicou o evangelho em termos simples. Você sabe, você está esperando muito, pedindo a Deus para curar seu filho, quando vocês mesmos não têm dado suas vidas para ele. Pense nisto desta maneira. Se seu filho morre, Deus o levará para o céu, porque ele é muito jovem. Ele não é ainda responsável por sua vida. Então, se vocês morrem como pecadores, vocês jamais o verão novamente. Mas se vocês aceitarem Jesus Cristo como seu Salvador, então, mesmo que seu filho morrer, vocês o verão algum dia novamente no céu, porque é ali onde cristãos vão quando morrem. Então, por que não dar suas vidas a Jesus Cristo agora mesmo? Uma vez que vocês são cristãos, vocês podem ir a Deus com confiança e pedir a Ele para curar o seu filho. Talvez Deus o poupe. A esses jovens pais, isto parecia um acordo no qual eles não podiam perder. Eles todos se ajoelharam e Billy guiou o casal em uma simples oração que pediu a Jesus Cristo para se tornar Senhor da vida deles. Assim que eles terminaram de orar, a mãe pulou e balbuciou histericamente: Agora tenho uma visão de nosso filho. Eu te disse, eu não posso fazer Deus me mostrar uma visão. Se Ele não quer mostrar, Ele não vai mostrar. Se Ele quiser mostrar, eu vos direi imediatamente. Deixe o número de telefone onde eu posso vos achar. Isso não foi bom o suficiente para uma mãe desesperada. No dia seguinte, domingo, dia 23 de abril, ela ligava no hotel a cada 15 minutos perguntando à senhorita Isaacson: Ele já teve uma visão? Novas da ressurreição do garoto morto? Remou através de todos os lagos e rios ao norte da Finlândia, até mesmo chegou aos assentamentos de Lapônia. Um firme fluxo de finlandeses derramaram-se na cidade de Kuopio, de todos os cantos da província, enchendo o auditório mais cedo todos os dias. Aqueles que não podiam entrar no auditório esperavam nas ruas pelo lado de fora. Quando chegou a hora de Billy aparecer, ele viu que sem ajuda ele não poderia passar por 3 quadras até o edifício. O governador-chefe, então, enviou um destacamento da Guarda Nacional para seu auxílio. Estes homens formaram uma flecha humana ao redor do evangelista, com suas espadas apontadas aos céus. Eles marcharam adiante, a multidão se separou em uma distância respeitosa. Os guardas guiaram Billy até o portão do auditório e trancaram a porta assim que entrara. O corpo principal da tropa permaneceu fora, enquanto 4 guardas, 2 na frente e 2 atrás, permaneceram com Bill para se certificarem que Bill chegaria até a plataforma. O grande porão era uma área vazia, exceto por algumas pessoas que esperavam na fila para usar os banheiros. A música vinha do auditório principal acima, hinos finlandeses cantados em tom menor. Sabendo que sua hora estava próxima, Billy começou a cruzar o porão em direção à escadaria. Ele tinha ido apenas um pouco quando a porta do lavatório feminino se abriu e uma jovem aleijada se arrastava com muletas.
Ela tinha cerca de 10 anos de idade. Seu cabelo irregular sobre seus ombros parecia que ela mesma os tinha aparado com tesoura. Sua vestimenta estava esfarrapada abaixo de seus joelhos. Billy olhou firmemente nos aparelhos dela. Ela era a criança mais aflita que ele já tinha visto, que ainda era capaz de se mover sozinha. Uma perna era forte e saudável, a outra imperfeita e inútil. Vários centímetros menores, apoiado com pesados aparelhos dobrados em uma couraça de metal ao redor de sua cintura, havia algo mais que Billy não entendia. Prendido ao dedo do pé de seu sapato mais alto, estava uma corda que amarrava seus ombros e atava o aparelho atrás de suas costas. Assim que a jovem viu Billy observando-a, ela baixou sua cabeça e uma lágrima pingou em sua face, brilhando sob a rude luz elétrica acima. Billy tinha certeza de que esta jovem sabia quem ele era, e ele tinha a distinta impressão que ela queria vir até ele, mas temia que isso fosse impróprio. Os soldados na frente de Billy pararam e olharam para trás para ver por que ele tinha parado. Os 2 soldados atrás o cutucaram para continuar se movendo. Já que nenhum dos 4 guardas falava inglês, Billy acenou com sua cabeça e suas mãos que ele queria esperar o momento. Quando a jovem olhou acima de novo, Billy acenou que ele queria que ela viesse. Ela mancou em direção a ele. Agora Billy podia ver o propósito daquela corda amarrada entre o ombro e o pé. Primeiro, ela colocava ambas muletas na frente dela, então ela se apoiava naquelas muletas, levantava seu ombro, o qual balançava sua perna para frente. Isso parecia desajeitado, mas funcionava. Billy sentiu seu coração derreter de pena. Quando esta jovem aleijada chegou a ele, ela pegou na orla do seu casaco, do terno de Billy, levantou até sua face, beijou e deixou voltar ao seu lugar. Lágrimas corriam de seus olhos azuis. Inclinando sua cabeça e segurando sua saia esfarrapada, ela conseguiu fazer uma desajeitada messura enquanto ela dizia obrigado em finlandês. Bill viu uma sombra sobre a cabeça dela, a qual se dissolveu em uma imagem da mesma jovem caminhando no ar, muito feliz, e as 2 pernas. Querida, disse ele entusiasticamente, você pode tirar esses aparelhos agora. Deus tem te curado. É claro que ela não podia entender inglês, e já que não havia intérprete, suas palavras não significavam nada para ela. Os guardas de trás decidiram que ele estava levando muito tempo e o empurraram adiante a escadaria. Impossibilitado de fazer algo mais, Bill pensou, oh Deus, certamente algum dia ela entenderá isto. Naquela noite, quando aqueles esfarrapados lapões viram Jesus Cristo no dom do discernimento, centenas de enfermos não precisaram chegar perto da fila de oração para serem curados. Da plataforma, Bill os via jogando fora as muletas e levantando-se das cadeiras de rodas. Depois que Bill encerrou os 2 grupos de cartões, Howard colocou sua mão nos ombros de seu irmão e o advertiu. Isto provavelmente é o suficiente por esta noite, Bill. Você tem muito trabalho ainda nesta viagem e não queremos que você se esgote. Eu ainda tenho alguma força, Howard. Deixe-me chamar
mais 10 cartões, começando com o número 45. Enquanto Howard reuniu os últimos 10 pacientes na fila de oração, Bill virou-se para a multidão e bebeu um copo de água. Ele ouviu o mover e o soar de um barulho atrás dele. Virando-se, ele viu a mesma aleijada a qual ele tinha conversado no porão antes do culto iniciar. Agora ela estava se esforçando para subir os degraus da plataforma. Seu cartão era o número 45. Gozo espalhou no coração de Billy. Ele se virou à senhorita Isaacson e disse: "Eu quero que você repita minhas palavras exatamente, mesmo se você não entender por quê." Enquanto a jovem mancava até ele, ela sorriu. Ela não tinha um de seus dentes da frente. Bill disse: "Você é a jovenzinha que eu encontrei abaixo na escada antes do culto, não é?" "Sim," ela respondeu. "Meu nome é Vera E. Halainen. Eu sou uma órfã de guerra. Meus pais foram mortos por russos. Agora eu estou vivendo em uma tenda aqui em Kuopio. Você acha que Jesus me curará?" "Querida, Jesus Cristo tem te curado. Ele te curou ali embaixo, antes do culto. Sente-se ali e peça a alguém para te ajudar a tirar estes aparelhos. Então deixe-me ver-te." Enquanto o ministro finlandês tirava os aparelhos de Vera, Bill começou a conversar com o próximo paciente. De repente, um grito perfurou o ar, e aqui Vera vinha gritando, segurando uma muleta em sua mão e seu aparelho na outra, correndo, pisando descalça no chão de madeira da plataforma, saltando ao redor como uma jovem rena. Bill juntou sua própria voz à harmonia de louvor que levantava da audiência. Depois do culto, Howard ajudou Bill a voltar para o hotel. Enquanto eles caminhavam através do saguão do hotel, Howard fez um pequeno comentário tentando trazer seu irmão da unção de volta ao mundo físico. "Bill, você se lembra quando estávamos em Príncipe Albert e você comeu alguns daqueles terríveis doces canadenses?" "Uhum." "Bem, se você pensa que aquilo era ruim, você deveria provar esta coisa finlandesa. Eu suponho que açúcar, como tudo mais, é escasso, então eles compensam a diferença com o amido. Aqui, prove um par." Howard colocou 2 pedaços deste doce forte na mão de seu irmão, mas Billy não os comeu. Saindo do elevador, eles passaram pelo único telefone daquele andar do hotel. Ele era de um estilo antigo, tendo uma campainha amoldada como um microfone fixado firmemente em uma caixa de madeira. Uma manivela manual para chamar o operador e um fone de ouvido que parecia uma campainha no final de uma corda. "Sabe," a senhora Isaacson comentou, "aquele segundo garoto no acidente ainda está em coma. O dia todo sua mãe tem me ligado a cada 15 minutos para saber se você tem tido uma visão. Se ela continuar assim amanhã, eu vou ficar louca." A senhorita Isaacson destrancou a porta para entrar no seu quarto. "O senhor não tem me mostrado nada ainda sobre ele," disse Bill, enquanto ele destrancava a porta do quarto dele e entrava. Colocando sua Bíblia e os 2 doces sobre uma mesa antiga de mármore, Bill foi até a janela. Ele olhou ao oriente em direção à Rússia. Embora fosse em torno da meia-noite, o céu parecia mais no crepúsculo em casa. Em Indiana,
ainda era claro o suficiente do lado de fora para ler um jornal. Esta era a terra do sol da meia-noite, tão próxima ao círculo ártico que a rota do sol em abril emergia justa e brevemente abaixo do horizonte antes de começar a ascender e formar um arco para o dia seguinte. As ruas estavam cheias de pessoas que vinham do auditório, conversando uma com as outras. Sem dúvida que eles estavam falando sobre as grandes coisas que eles tinham testemunhado na reunião. Então Bill observava em admiração enquanto um grupo de soldados finlandeses abraçava um grupo de soldados russos. Ele pensou: qualquer coisa que fizer o finlandês abraçar o russo acabará com todas as guerras na terra. Jesus Cristo é a resposta. Sim, Senhor. Bill levantou suas mãos e adorou. Pai Celestial, Tu és tão maravilhoso. Como eu te amo por curar aquela órfã aleijada esta noite. Ó grande Jeová Deus, quão maravilhoso Tu és. Algum dia Tu romperás aquele céu oriental e voltará novamente. Desta vez em glória, milhares destes finlandeses entrarão na vida eterna por causa da decisão que eles fizeram esta noite. Ó Jesus Cristo, meu Mestre, meu Senhor, como eu te adoro, como eu aprecio trabalhar por ti. Um barulho tiniu atrás dele. Bill se virou e ficou surpreendido em ver o anjo do Senhor de pé, próximo da mesa antiga. O anjo parecia o mesmo, como sempre, alto, sem barba, pele cor de oliva, com cabelo negro caindo sobre seus ombros, usando um manto branco que não cobria até os pés descalços. Seu semblante, como sempre, parecia firme. Sobre o anjo girava aquela sempre presente luz. O anjo cruzou seus braços na frente de seu largo peito. Sobre a mesa, ao lado dele, tinha um vaso fino que não tinha estado ali antes. O som que Bill tinha ouvido deveria ser o anjo colocando aquele vaso sobre a superfície da mesa de mármore. Saindo do vaso havia 2 narcisos silvestres amarelos. Um se inclinava para o norte, o outro para o sul. O anjo olhou para as flores e perguntou: "O que é isto?" "Parece flores de Páscoa para mim", disse Billy. Estas 2 flores representam aqueles 2 garotos no acidente. Há 3 dias atrás, o garoto que caiu ao norte morreu instantaneamente, mas voltou à vida. O garoto que foi lançado ao sul está morrendo agora mesmo. Então Bill observava. A flor inclinada ao norte caiu rapidamente, até sua pétala tocar a mesa, enquanto a flor que se inclinava ao sul descia vagarosamente, como um ponteiro de um relógio diminuindo a cada batida. O anjo perguntou: "O que teu irmão te deu?" 2 pedaços de doces. "Coma eles." Os 2 doces estavam em ambos os lados do vaso, em linha com as flores. Bill pegou o que estava na parte norte e colocou na sua boca. O garoto parecia bom, enquanto ele mastigava o doce. O narciso silvestre, o qual estava caindo sobre a mesa, de repente ficou de pé e se firmou, mas a flor ao sul continuou a afundar em batidas tic, 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 tic. Colocando o segundo pedaço de doce em sua boca, Bill começou a mastigar. Era de goma e insípido, e Bill cuspiu isto de volta em sua mão. O anjo advertiu: "Se tu não comeres este doce, o outro garoto morrerá." Agora o narciso silvestre do sul tinha quase alcançado a mesa,
Billy empurrou o segundo pedaço de doce de volta em sua boca. Parecia repugnante, mas ele mastigou de qualquer forma. Quando ele engoliu a flor que se afundava, atirou-se para cima, tão reta quanto sua companheira. Inclinando sua cabeça levemente, o anjo pegou o vaso de flores. Então se evaporou em uma luz que girava acima até que ambos se foram. Por uns minutos Billy ficou imóvel, sentindo-se todo entorpecido. Finalmente ele cambaleou até o corredor, gritando: "Irmã Isaacson, venha rapidamente!" A senhorita Isaacson lançou por sua porta e se apressou a ir à entrada. "Irmão Branham, o que foi? O que aconteceu?" "O anjo do Senhor acabou de se encontrar comigo em meu quarto e me deu a palavra para aquele segundo garoto no acidente. Eu quero que você ligue para a jovem mãe e diga a ela: assim diz o Senhor, seu filho viverá." A senhorita Isaacson correu ao final do corredor e pegou o telefone para chamar o operador, que então ligou à casa dos pais. A senhorita Isaacson falou rapidamente em finlandês, ouviu então, desligou. Era a babá. O casal saiu para o hospital cerca de 1 hora atrás. Parece que eles receberam uma ligação dizendo que o filho deles estava morrendo. "Está bem", disse Billy. "Então ligamos para o hospital. Eu disse a ela que eu a diria quão rápido quanto Deus me mostrasse algo." Novamente a senhorita Isaacson chamou o operador, que a ligou com o hospital. Logo ela estava falando com a jovem mãe em finlandês. "Irmão Branham, diz, assim diz o Senhor, teu filho viverá." A senhorita Isaacson ouviu por um minuto e então olhou para Bill com um surpreso sorriso. A mãe disse que ela sabe. Quando eles chegaram no hospital, o coração do filho deles estava parando rapidamente. Eles estavam ao redor esperando pelo último suspiro, quando cerca de 5 minutos atrás, seu pulso de repente saltou de volta forte como nunca. Então ele abriu seus olhos e conversou com eles. "Ele está coerente e parece tudo bem. Os doutores estão pasmos. Eles disseram que se ele realmente está tão bom quanto parece estar, ele pode ir para casa amanhã." Bill maneou a cabeça em satisfação. "Diga a ela quão feliz nós estamos pelo garoto e lembre ela de que isto não fui eu, nem foi a visão que curou o filho dela. Foi a fé dela no Senhor Jesus Cristo que a curou." Depois da Finlândia, a comitiva Branham moveu-se à vizinha Suécia, então a Noruega. Em seu segundo dia na Noruega, Billy ficou acordado até às 5 horas da manhã. Ali estava o anjo do Senhor, observando ele. O anjo tinha seus braços cruzados, como sempre fazia. Sobre ele girava aquela luz sobrenatural, lançando um misterioso brilho nas paredes do quarto do hotel. "Coloque suas roupas", o anjo ordenou. Então o anjo fundiu-se com aquela luz acima e ambos desapareceram. Bill colocou suas roupas e esperou. Nada mais aconteceu. Do que se tratava? Ele meditou. Eu desejaria saber o que o Senhor quer que eu faça. Já que ele não tinha recebido direções adicionais, Bill decidiu ir a uma caminhada matinal e orar a respeito disto. Por 4,5 quilômetros ele passou através desta cidade norueguesa e chegou a um rio. Se ajeitando sob uma árvore, Bill relaxou e orou enquanto o sol movia-se lentamente, cada vez mais para o céu. Às 9 horas, ele ficou agitado, pensando acerca de como os outros se preocupariam
quando eles soubessem que ele não estava em seu quarto. Neste momento, Billy ouviu o anjo sussurrar: levante-se e volte. Billy caminhou cerca de 1,5 km quando ele ouviu o anjo dizer audivelmente: vire à sua direita. Billy virou à direita. Depois de poucas quadras, o anjo disse: vire à esquerda. Billy obedeceu, desejando saber onde o Senhor o estava guiando. Então Billy viu o homem norueguês que tinha sido seu intérprete durante a reunião na noite anterior. O homem viu Billy também e foi até ele para cumprimentá-lo. Ele disse: irmão Branham. Apenas um momento, Billy interrompeu. Uma visão formou-se entre eles, mostrando o problema deste homem. Então Billy se viu no encerramento da reunião na noite anterior. Na visão, ele se via inclinar sua cabeça, fechar seus olhos e guiar a audiência em oração. Agora Billy via algo acontecer na noite anterior que ele não estava a par. Depois que a visão terminou, Billy disse ao homem na rua: você acabou de sair do hospital, não saiu? Ora sim, como você sabe? Você tem somente um rim e você está preocupado que você possa perdê-lo. Está certo? Eu mal podia estar de pé ontem. A única coisa que eu fiz foi subir na plataforma a noite passada e te interpretar. Billy maneou a cabeça. Você estava suposto a fazer algo pelo Senhor e você não fez isto. Não é isto correto? O assombro do homem mostrou-se em todas as dobras e rugas de sua face. Irmão Branham, isto é a verdade. Depois disso, você teve uma operação e um dos seus rins foi removido. E desde então, isto tem ido sobre o outro rim. E é sobre isto que você tem se preocupado. Na noite passada, quando eu estava fazendo uma oração congregacional, não segurou você ligeiramente na ponta do meu casaco e orou: por favor, Senhor Jesus, me cure? O homem levantou um de seus braços ao céu. Isto é certo, irmão Branham. Eu também pedi a Deus para confirmar se eu realmente fora curado. Há cerca de 1 hora atrás eu tive este estranho sentimento que eu deveria descer aqui, ficar na rua, e aqui cheguei até você. Agora estou certo que Jesus Cristo tem me curado. Quando Bill voltou ao hotel, Lindsay, Moore, Buster e o pastor local norueguês estavam prontos para o café da manhã. Junto eles desceram ao centro, parando para olhar através de uma janela de uma loja antes de entrarem no restaurante. Virando-se aos demais, Bill disse: assim diz o Senhor, haverá um homem que sairá de um edifício e nos parará. Ele estará usando um terno escuro e um chapéu claro. Ele vai me pedir para subir e orar por sua esposa enferma. Só que eu não posso fazer isto. É hora dela partir. Jack Moore perguntou: quando isto acontecerá? Provavelmente antes de voltarmos ao hotel. Bill respondeu: porque a visão deixou claro que é esta manhã. Depois do café, os 5 passearam de volta ao hotel, olhando lojas. De repente, um homem saiu de uma das lojas, entusiasmado em vê-los. Com o pastor norueguês interpretando, eles souberam que este homem vivia num apartamento acima de sua loja e que sua esposa estava ali acamada com uma enfermidade mortal. O lojista rogou para o grande evangelista americano subir as escadas e orar por sua esposa. Bill detestou recusar esse pedido, mas ele tinha que dizer não. Ele sabia que ele tinha que obedecer às visões, se ele gostasse do que via ou não. Este era o pesado preço que acompanhava seu dom e chamada.